Pessoal, voltamos então com a lição agora de terça-feira, que tem como título O Selo do Deus Vivo. O Selo do Deus Vivo. E a pergunta, agora sim, desenvolvendo um pouco mais da ideia da lição de segunda-feira, a pergunta que a gente faz é: para que serve um selo? Tempo. Respondeu? E aí, o que você acha? Para que serve um selo? Deixa nos comentários. Você quer ver um exemplo bíblico de selo e isso pode ajudar na resposta? Vamos ler o capítulo 20 de Êxodo, talvez você já conheça. Êxodo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Fala o seguinte: Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Isso. Então, o sábado é um selo de Deus. Se você tem dúvida sobre isso ainda, a gente vai deixar aqui na descrição o texto bíblico que fala que o sábado é o selo de Deus. Então, o sábado é o selo de Deus. Correto? Correto. E a gente vê na descrição, Deus falando sobre o sábado, ele fala aqui no verso 10, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Então, primeiro, do Senhor, mostra de quem que é. E depois, no verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, primeiro mostra de quem é e depois mostra quem é esse que é o dono do selo. Então, o sábado é do Senhor. Quem é o Senhor? É o Criador. É o Criador. Então isso é um selo. Então o selo ele serve para mostrar quem o enviou e quem é esse que o enviou. Imagina você, se a gente recebe o selo de Deus, a gente tem que mostrar para o mundo quem enviou a gente, né? E quem é esse que enviou a gente. Esse é o nosso papel como selados hoje. Entendendo que nós vamos receber o selo, ainda que a gente não tenha recebido, a gente sabe, a gente trabalha para isso. Trabalha, né? Trabalho de pelos nossos esforços a gente não consegue, mas a gente vive a nossa vida de acordo com isso. A gente tem que mostrar quem nos enviou e quem é esse que nos enviou, né? E a lição ela trata de 3 tópicos assim que a gente, nós como pessoas seladas por Deus, salvos que vão alcançar a salvação, ela traz três tópicos, 4 tópicos, que falam um pouco das características e traços de caráter dessas pessoas seladas. Então, o primeiro tópico é o povo de Deus é selado. Ótimo. E como selados, ela fala isso. E como selados, a gente tem que viver o que a gente prega. E não viver simplesmente pregando e não fazendo. A gente tem que colocar o nosso cristianismo em prática. Aí sim a gente vai estar fazendo aquilo que Deus pede de nós. Não ser um cristão só de boca, Exatamente. que Né? só fala. Isso. Cristão só dá da boca para fora, que fala uma coisa e faz outra. Isso está errado. Isso não é papel de Cristo. Quem faz isso não é Cristo. E nós, como cristãos, não devemos fazer também. Né? E a gente vê, a Bíblia fala que Deus está segurando os ventos. Né? Por quê? Ele está segurando para que os problemas da terra, guerras, conflitos, doenças, devastação, já está acontecendo. Mas ele está segurando para que não seja pior. Por quê? A gente já comentou na lição de domingo. Porque Deus está sendo misericordioso. O tempo da graça ainda está aberto. A porta da graça ainda está aberta. Então a gente pode entrar e aceitar essa graça. Mas não vai ser para sempre que isso vai ficar. A gente está chegando no final da história desse mundo. A gente tem que se alertar, a gente tem que se preparar para isso. Não por medo, mas por amor e gratidão ao sacrifício de Jesus. Né? O segundo tópico é a grande multidão, que fala um pouco ali da enorme multidão que ninguém podia contar, aquela multidão que João viu na visão do Apocalipse, né? E mostra que o Evangelho, como o próprio Jesus falou, o Evangelho é um grão de mostarda, assim, que você vai cultivando, ele vai crescendo, como qualquer semente.
Você vai cultivando, ela vai crescendo, 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 e ramifica e abrange muito mais pessoas. Vira uma grande árvore. Exatamente, vira uma grande árvore. E nós, como cristãos, a gente tem que plantar semente e ajudar a cultivar naqueles que ainda não têm. E aqueles que já têm a semente, regar e ajudar uns aos outros. Nós ajudamos outros, outros nos ajudam, e assim vai. Isso é o Evangelho, é um ajudando o outro, é um ajudando a crescer a árvore do outro, para que todos um dia estejam debaixo da árvore da vida, todos juntos. Esse é o principal papel do cristão. O terceiro tópico que a lição traz é aqueles que seguem o Cordeiro. Aqueles que seguem o Cordeiro, e ela dá duas características dessas pessoas que seguem o Cordeiro. Primeiro, elas guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Todos. Todos. 10, não 9, nem 8, nem 7. Porque Paulo fala, se eu guardo 9 mandamentos e deixo um de lado, de nada vale. Nós temos guardado, como cristãos, nós temos guardado os mandamentos de Deus? Temos tido a fé em Jesus, confiado nele e vivendo de acordo com o que ele pede para que a gente viva? Né? A segunda característica é que os cristãos, eles não se intimidam em professar sua fé. Às vezes a gente tem vergonha, a gente tem receio de falar o que a gente crê, mas lembra que a gente falou lá no primeiro vídeo do nosso canal, que falava sobre a esperança que o Apocalipse nos traz? A gente não tem que ter medo de falar nossa fé. A gente tem que falar o que a gente crê para ajudar outras pessoas, para que elas também conheçam aquilo que a gente conhece e que todo mundo possa obter a recompensa de Jesus, por amor a elas, não por obrigação simplesmente, né? Essas são as duas principais características daqueles que seguem o Cordeiro. E por fim, o último tópico trata 2 traços de caráter e tem o seguinte título: a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. E ela trata, como a gente já falou, de dois traços de caráter dos selados. O primeiro é que eles são puros e incontaminados. Será que a gente tem buscado se manter puro diante do mundo e não permitir que as influências do mundo nos influenciem como cristãos? Será que a gente tem buscado se manter puro, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente faz? Esse é um dos traços dos selados. A gente tem que buscar isso também. E o segundo traço, a gente tem que nos mantermos leais e inabaláveis na nossa fidelidade a Deus, aos nossos princípios. Devemos ser fiéis a Deus e negar tudo aquilo que for contrário à palavra dele, que a gente conhece através da Bíblia. Envolvendo os mandamentos, envolvendo os ensinamentos de Jesus. Devemos nos manter fiéis e inabaláveis diante da fé em Cristo. Tá? Então, que a gente possa seguir essas características, seguir esses passos, não por obrigação, mas felizes, alegres, com a certeza que a gente já alcançou a salvação. Fazer isso por amor. Exato, fazer por amor e não por obrigação, com medo das consequências. Não, que a gente faça por amor, gratidão ao sacrifício de Jesus. Ele só pede isso da gente. Só pede isso, que a gente possa buscar praticar isso no nosso dia a dia. Em todos os lugares que a gente for, trabalho, escola, faculdade, qualquer lugar. Tá? O resumo da lição de terça fala o seguinte: devemos agir como pessoas seladas, andando com Jesus e adquirindo as características adequadas. Então a gente tem que viver como cristão, todos os dias da nossa vida, independente das dificuldades. Tá? E ela traz uma questão também, a pergunta de número 3 da semana, que fala o seguinte: Leia Apocalipse 7, 9 e 10. Qual grupo de santos João viu? Como eles foram descritos? E de onde vieram? O que eles clamavam diante do trono de Deus? Então a gente colocou o seguinte. Deixa nos comentários aí a sua resposta. A gente escreveu o seguinte: são aqueles que permaneceram fiéis a Cristo mesmo em meio às tribulações. Estavam louvando a Deus e ao Cordeiro pela salvação. Então, devemos nos manter fiéis a Cristo mesmo nas tribulações, porque a gente vai obter a nossa recompensa. Em nome de Jesus. Amém. Porque essa seja a nossa esperança, esse seja o nosso desejo, porque a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente sabe e tudo aquilo que Ele pede pra gente. Tá? Muito legal. Então, a gente se vê
na lição de quarta-feira.